Meu nome é Liane Rosa, eu sou a mestre de cerimônias dessa sala. Gostaria que vocês fiquem sabendo que aqui no auditório é vedada a entrada com alimentos e bebidas e também não serão permitidas filmagens e fotos dos materiais dos materiais de apresentação dos especialistas, tá? Sobre o tema uso das tirinhas, aquele cara surdo em sala de aula, contribuições para a prática docente inclusiva e intercultural, convidamos as especialistas senhora Gisele Peregrino e a senhora Alessandra Silva. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Gisele. Meu sinal é borboleta. Por causa de tatuagens, foi um sinal dado por alunos do INES. Eu sou professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Trabalho com jovens e adultos surdos de 6º e 7º ano, no turno da noite. E minha pesquisa de doutorado é sobre preconceito contra e entre alunos surdos. E isso vai atravessar, de certa forma, a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Tá bom? E a Alessandra. Ai, gente, eu sou grande, né? Dá para ver daqui. Você vai caindo. Meu Deus. Peraí. Tá. Boa tarde. É um prazer tê-los aqui conosco. É sempre muito bom quando a gente tem uma proposta e tem adesão, principalmente que a gente sabe que a concorrência está grande. A gente concorre com as outras oficinas e com o trânsito. Então, muito obrigada. Meu nome é Alessandra. Meu sinal, cabelo. Sou professora do INES há 12 anos e já dei aula assim, do Fundamental 1 ao 3º ano do médio, que é a minha experiência mais recente. E fiz assim, desde o estágio da graduação ao doutorado, estou no primeiro ano, nos primeiros meses de doutorado. E assim, a ideia é pensar literatura e artefatos culturais no ensino do surdo. E agora a gente quer pensar, além do ensino do nosso aluno surdo, a gente quer propor como práticas, porque a gente sabe que o ensino para surdo tem diferentes contextos. E é sobre isso que a gente queria conversar com vocês. Fico sempre um pouco nervosa e tendo a ser meio metralhadora. Então, qualquer coisa é só falar que a gente tenta, e acho que à medida que a oficina for acontecendo, as coisas vão voltando ao normal, tá bom? Muito obrigada. E vamos começar, né, Gisele? Então, a nossa apresentação de hoje, ela vai se incidir sobre a questão do uso das tirinhas, que eu não sei se a maioria conhece, do That Deaf Guy, aquele cara surdo, em sala de aula e contribuições para a prática docente inclusiva e intercultural. Então, a nossa proposta aqui, inicialmente, a gente submeteu o nosso trabalho como oficina temática. Então, quem submeteu o trabalho sabe que, inicialmente, eram oficinas temáticas. E a proposta final acabou sendo conversa ou encontro com especialistas. Ficou mais formal, ficou um nome mais bonito, só que a nossa proposta continua sendo uma oficina dialógica, de modo que vocês vão participar, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai produzir algum tipo de material juntos, né, e não vai ficar essa conversa com especialistas, porque realmente fica uma coisa que não era o que a gente submeteu, não era o que a gente pensou, né, inicialmente. Por que a gente pensou em falar sobre isso, trazendo isso como uma oficina? Pela seguinte questão. As tirinhas That Deaf Guy, se vocês já tiveram algum tipo de contato, sabe que elas são produzidas por um público específico, direcionada para um público em geral, e algumas temáticas abordadas esbarram sempre na questão da cultura surda, na identidade do sujeito surdo, e nós, como professoras de surdos, costumamos usar essas tirinhas nas mais variadas séries do ensino fundamental e médio. Eu, especificamente, no ensino fundamental, ela mais no ensino médio. Lembrando que nós duas somos professoras do turno da noite, então nosso alunado é jovem, adulto, idoso, mais adulto do que jovem, menos idoso do que adulto, mas esse é o nosso público. Não por exemplo, eu não dou aula de 6º ano para crianças com 12 anos, 11 anos. Meu alunado geralmente ou tem a minha idade ou é mais velho do que eu, tem 40, 50, 60 anos, tem até uma senhora como aluna minha.
Então, a primeira questão que a gente considera com essas tirinhas é que a gente está num contexto em que todo mundo fala sobre inclusão. Inclusão escolar, inclusão educacional, inclusão social. E aí a gente preferiu o termo inclusão socioeducacional. Lembrando que a questão da inclusão, além de esbarrar em algumas questões políticas, esbarra também em algumas questões de ordem social que dificultam e, às vezes, até impedem a própria inclusão do sujeito surdo nas escolas de modo geral. E são questões sobre as quais a gente pensa muito pouco, embora recentemente, ultimamente, né, a gente vem falando muito sobre essa questão, mas em termos de eleições, todo mundo está falando sobre preconceito, todo mundo está falando sobre intolerância religiosa, todo mundo está abordando esses conceitos de certa maneira, mas dificilmente a gente aproxima esse conceito do alunado surdo. A gente acha que o surdo não sofre preconceito, porque as pessoas, de modo geral, têm uma certa compaixão, têm uma certa pena, não vai ter preconceito. E aí a minha pesquisa de doutorado foi sobre isso. Eu já encerrei o doutorado em 2015. A pesquisa de doutorado deu origem a esse livro que foi publicado este ano, que é Preconceito e Educação, Desafios à Escolarização de Surdos no Século XXI, que é um livro que vai trazer a minha pesquisa de doutorado e vai abordar todos esses conceitos e aproximando esse conceito dos estudantes surdos, mostrando o preconceito que há contra eles e também entre eles. Essa é uma boa questão, porque a gente tende a achar que o alvo de preconceito não manifesta preconceitos, e isso é uma inverdade. A gente não fica imunizado com uma vacina, uma vez que eu sofro preconceito, eu estou imunizada a não emitir preconceitos. Ao contrário, muitas das vezes eu tenho alguns preconceitos potencializados. Então a gente viu que muitas das tirinhas do DET-DF Guy trazem essas questões, e são questões importantes para a gente conversar, tanto com o nosso aluno surdo, quanto com o aluno ouvinte, no caso dos professores que estão atuando numa escola inclusiva com ou sem alunos surdos. Então, só para diferenciar muito sucintamente, eu não vou conceituar cada um desses termos, porque nem cabe, não é a proposta, que a gente não está numa palestra em que eu vou falar vastamente sobre os conceitos, mas basicamente só para mostrar para vocês que há uma diferença entre eles e que todos esses conceitos acabam esbarrando na questão do preconceito e nas questões aí de cultura. O estigma, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, quem faz mestrado e doutorado já deve ter estudado Goffman, que fala muito sobre o estigma. O estigma, ele é uma marca, e historicamente ele surgiu assim, o conceito de estigma, como uma marca que torna algo visível, e esse algo que é visível geralmente é desprezado. Ele tem menos valor, e menos valor social. E esse algo que tem menos valor social, em comparação com um outro que tem mais valor, ele é depreciado porque socialmente aquilo foi construído. Então a gente tem como exemplo, por exemplo, a questão do deficiente físico. Tem um estigma que é visível ali, que me permite, assim que eu olho para um deficiente físico, saber que ele tem uma deficiência física. Assim que eu olho para uma pessoa com problemas visuais, um cego, por exemplo, se ele estiver portando o instrumento, o cão-guia, e determinados trejeitos, a gente sabe que está diante de um sujeito cego. A questão do surdo é que muitas das vezes o estigma dele está invisível. E a gente só sabe que ele é surdo quando começa a se comunicar com ele. E aí a gente vai perceber se ele for um surdo oralizado, se ele for um surdo sinalizador, se ele for um surdo que usa implante coclear. Aí sim a gente vai começar a notar qual é o estigma dele. E muitas das vezes esse estigma não sou eu que dou, não sou eu que falo, ele tem um estigma. Ele próprio já se tem como estigmatizado, porque o estigma ele também tem a questão do autorreconhecimento. Isso é estigma, então, é uma marca e é visível. O estereótipo, ele é matéria-prima e manifestação do preconceito. Já é diferente de estigma. O estereótipo, ele permeia culturas, e aquilo ali vai sendo passado e sedimentado em determinadas culturas, de modo que eu falo que eu tenho como estereótipo da mulher brasileira a passista de escola de samba. Que eu tenho como estereótipo de um brasileiro o jogador de futebol. Um estereótipo de surdo, que todo surdo é nervoso.
A gente não ouve, não vê isso direto. O surdo é nervoso, o bombeiro é sempre um herói. Né? Isso são estereótipos, eles têm construções sociais. E qual é a questão do estereótipo em relação ao preconceito? Porque, basicamente, o estereótipo ele é um preconceito engessado. Só que ele não é um preconceito que eu, Gisele, construí. Ele é um preconceito que está ali social, cristalizado por aquela sociedade e sendo repetido por uma série de pessoas. Ou seja, o estereótipo ele não tem uma força individual. Não sou eu, né, como um indivíduo, que construo um estereótipo. Eu entro numa cultura em que já existem estereótipos e eu só posso repeti-las. Ou negá-las, que esse é o trabalho, né? É você recusar e desconstruir determinados estereótipos. Preconceito já é um passo um pouquinho além. O preconceito ele tem o viés individual, tem o viés social, mas o preconceito, via de regra, ele é um juízo passado e que não foi reavaliado. É algo que foi construído lá atrás, historicamente, mas eu não paro para pensar sobre ele agora e eu repito. Não é à toa que a gente ouve e vê escrito e vê as pessoas repetindo, por exemplo, que o índio é preguiçoso. Porque, historicamente, qual foi a questão? Ele resistiu à escravidão. Isso, na visão do colonizador, é preguiça. E isso foi sendo repetido. Aí eu estou em pleno 2018 repetindo que o índio é preguiçoso, porque isso se cristalizou e eu repito isso hoje. Isso é um preconceito. É diferente de estereótipo, diferente de estigma. Então, eu estou fazendo só uma diferenciação para a gente começar a enxergar as coisas com um conceito adequado. A discriminação é o preconceito posto em prática. É quando eu estou diante de uma pessoa surda e não quero essa pessoa no meu grupo porque ela é surda. E eu vou discriminar. Isso é uma discriminação. Agora, qual é o pulo do... faltou ali, mas qual é o pulo entre discriminação e segregação? A segregação, via de regra, ela é imposta por lei. Então, não sou eu que segrego. A lei impõe essa segregação. Historicamente, a gente viu isso nos Estados Unidos. Negros e brancos não frequentavam os mesmos lugares. E isso era imposto por lei. E isso era segregação. Então, ela está um pouquinho aquém do que seria a discriminação. Intolerância, que é o último grau, aí é quando para mim, não tem possibilidade do outro existir. Então, eu posso matar o outro, eu posso ferir o outro. A discriminação... a intolerância seria a discriminação mais violenta, quando não basta só que eu não quero que o surdo faça do meu grupo. Eu não tolero a existência dele e eu vou matar. Isso é intolerância. Então, a gente tem um degrau aí. Reparou que um vai sendo mais forte do que o outro? E que, na verdade, a gente não tem ali sinônimos. A gente não tem estereótipo como sinônimo de estigma. Preconceito é a mesma coisa que discriminação. Tolerância é a mesma coisa. Não é. São conceitos diferentes. É importante a gente ter isso em mente, até mesmo para olhar as tirinhas do That Deaf Guy e ver o que está acontecendo ali. E também ver os fenômenos que acontecem na nossa sala de aula e entender até que ponto um aluno está manifestando um preconceito e até que ponto aquilo ali já é discriminação e tem que ter a intervenção do professor. Ou já é uma questão que já está beirando a intolerância. Olha só, ainda mais na sociedade de hoje em que a gente está repetindo esses conceitos toda hora, não é mesmo? E agora a gente começa a conversar um pouco sobre a questão específica da tirinha, mas já de posse dos conceitos já trabalhados. Então, e a gente está sempre retornando, tá? Isso foi aquela coisa de professor, que a gente faz uma coisa mais didática, mas sabe que os assuntos são vistos quase que ao mesmo tempo. E o que interessa para a gente é que esses grupos ditos... Oi... falar no palco. O problema não é subir ou descer, o problema é subir e descer, gente. Vou fazer o exercício de ficar atrás da intérprete, tá? Vocês já entenderam por quê. Mas aí, voltando ao assunto, o que é interessante é que a gente tem visto que os grupos tendem a se organizar cada vez mais. Os grupos tidos como minoritários tendem a se organizar e, de alguma forma, ter movimentos de resistência a essa questão de como a gente vem sendo tratado e como a gente vem sendo registrado na cultura dita como oficial, entre muitas aspas. Durante muito tempo, essas produções culturais
não eram trabalhadas na escola. A escola queria a dita produção modelo, a dita produção culta, e tudo que era diversificado era, de certa forma, deixado. Isso a gente vem ganhando espaço, mas às vezes por simples desconhecimento a gente não tem como trabalhar com isso. Então a gente montou um grupo, foi até a Gisele que montou, que é um grupo de pesquisa, até para a gente rastrear esse tipo de produção e para a gente pensar atividades didáticas a partir disso. Porque que formas que a gente vai poder trazer para a língua portuguesa esses assuntos que dizem respeito à surdez. É só um material em língua de sinais? Não, tem muito material. Eu me dei conta que eu falo sobre surdez, sobre material em vários lugares, mas poucas vezes eu comentei com meus alunos, por exemplo, do 3º ano. E tem muita coisa sendo produzida por eles. E cada vez mais isso tem que ganhar espaço na nossa escola, de forma organizada, de forma crítica, mas isso tem que ter espaço. Então, o primeiro ponto é isso, a produção narrativa pelo viés do próprio sujeito, é a questão do lugar de fala. Quem sou eu para falar, para problematizar a minha situação? E aí, geralmente, esse lugar de fala tem 2 características. Uma é a questão identitária, eu estou falando da minha identidade, então eu estou falando em nome de um coletivo. A gente vê muitas produções identitárias assim, que não é representativo daquele indivíduo, mas que é restrito a todo o grupo. Então, os surdos, quando o lugar de fala dele ali é um lugar de fácil identificação, porque meus alunos, mesmo sendo brasileiros e sendo uma tirinha produzida nos Estados Unidos, eles se reconhecem naquelas situações. Eles já viveram situações parecidas. Eles conseguem exemplificar o que passou por ali. E também o segundo fator, o primeiro identitário, e o segundo é a questão do teor testemunhal. Quer dizer, qual é a maior parte das produções de surdos que a gente tem? Tem muito documentário explicando sobre a surdez, muitas autobiografias. Isso não é nem só com surdos. Se a gente for pegar a produção dos negros, a produção ligada ao público LGBT, a gente encontra muitas características similares, porque são grupos que muitas das vezes são tidos como periféricos. Não é que não fazem parte daquele modelo, que era um modelo muito tradicional e muito restrito. E esses grupos cada vez mais organizados vêm, não, a gente existe, a gente está aqui, a gente quer fazer parte. Inclusive as mulheres também, não é? Então, e aí é interessante porque o Dead Deaf Guy, ele escapa um pouco a isso. Porque ele tem um teor testemunhal, ele tem um teor identitário, quer dizer, testemunhal no sentido de que são experiências do autor, que é surdo, mas não é uma autobiografia. Não é, por exemplo, como o trabalho da Emmanuelle Laborie, que é O Grito da Gaivota, em português, O Voo da Gaivota. E também não é uma produção de um documentário, em que ele narra a sua vida. Ele narra a sua vida de modo muito, como uma tirinha, ele é muito direto, muito curto. São situações muito curtas. E aí ele lida com uma coisa que tem muito a ver até com o jeito que eu acho que os brasileiros se identificam, que é a questão do humor. É lidar com o humor para desconstruir ideias estabelecidas e mostrar o que você está fazendo. Coisas que, por exemplo, eu não me dava conta como ouvinte e que aí eu me vejo fazendo numa determinada situação. Ou coisas que a gente vê fazendo, mas que não deveria ver. Porque a gente tem que ter também uma questão de como que a gente vai educar para lidar com o outro. Como que a gente vai educar para mostrar que essas formas engessadas têm que ser modificadas e não produzir novas formas engessadas. E aí a gente vai em cada situação problematizando. Pode passar para mim, por favor? Agora é você. A gente ensaiou, tá? Quem ia falar o quê? A nossa proposta é basicamente mostrar, né, textos verbais e não verbais da comunidade surda, veiculados em língua escrita, mostrando que o surdo, sim, produz também material em língua escrita, como um meio de buscar um olhar intercultural para essa prática docente, ou seja, que trabalha entre culturas, valorizando diferentes formas de expressão e incluindo temáticas próprias do campo da surdez. Porque uma coisa é quando eu tenho lá para trabalhar no 6º ano, quadrinhos. E aí a gente vai para o clássico, que é a Turma da Mônica. Né? A gente vai trabalhar a Turma da Mônica, que a Turma da Mônica tem a onomatopeia, que é som. Né? Aí a coisa, né? O pote cai, aí tem o som do crash, o pote caindo, quebrando, tem o cara indo embora e faz o barulho dele indo embora, aquele puff, porque ele saiu correndo.
Mas e aí? O que isso de fato vai ter de significação, de sentido? É importante trabalhar, é importante mostrar que isso existe, é importante conceituar. No entanto, a gente tem uma questão de tirinhas e quadrinhos extremamente ricos, produzidos pelo próprio sujeito surdo, que ele trabalha com a própria cultura dele, com o próprio estar dele no mundo, como a Alessandra falou, o lugar dele de fala, que é marcado, que seria diferente se eu, Gisele, ouvinte, construísse tirinhas sobre surdos, seria diferente, porque eu não tenho a vivência, eu não tenho a experiência do sujeito surdo. Então, a gente está mostrando que isso também é possível. E o nosso objetivo principal seria mostrar que é preciso que alunos da educação básica, surdos e não surdos, né? A gente não está falando aqui só de um público que tem alunos surdos, entrem em contato com outros modos de representação da surdez, que não só o surdo como um deficiente auditivo, que usa um aparelho auditivo e por aí vai. Mas mostrar que há outras formas de representar esse surdo que os encaminhem, né, com mais tolerância para o reconhecimento de diferentes formas de vivenciar essa condição de ser surdo. E aí a gente começa a apresentar para vocês as tirinhas em si, mas a partir, né, primeiramente, dos autores dela. Então, esse é Matt Daigler e Kay Daigler, que é a família, na verdade. É o autor surdo, a esposa, ouvinte, intérprete e o filho do casal. E esse autor, ele é conhecido. Antes de produzir essas tirinhas, assim, fizeram muito sucesso. Mas ele tem um trabalho muito interessante de intertextualidade. Trazer o título dos filmes para a cultura surda. Não coloquei, mas assim, tem filmes bem conhecidos e que ele faz usando muito a imagem das mãos para filme, para desenhos. Então, ele tem todo um trabalho nisso. Ele é designer gráfico, então ele é designer visual. Então, ele trabalha com esses recursos visuais, principalmente do desenho, para a produção de vários materiais. Pode passar, por favor. E aí, os personagens da tirinha. O pai, o Desmond, é o cara surdo, quer dizer, que dá o título à tirinha, usuário de língua de sinais, casado e que tem um filho. A esposa, Ellen, ouvinte e fluente em SL, intérprete militante no campo da surdez, e ela é também advogada. Tem como histórico de vida deles, tem um site chamado Aquele Cara Surdo. A questão é que o site está em inglês. E, infelizmente, a gente não tem um investimento ainda em traduções desse tipo de material para produção de material didático. A gente tem pouco produção, inclusive Libras. Imaginem textos de outra língua. Pode passar, por favor. E o Cedric, que é o ouvinte, que é o Coda, né? Que é o filho do casal, que tem contato com a língua de sinais primeiro do que o próprio inglês, porque a família dele, a esposa é fluente, o marido é surdo, eles utilizam a língua de sinais em casa. Pode passar. Aí começa a melhorar. Vamos para a primeira tirinha deles, eu acho muito significativa. Foi produzida em 2010. Olá, por que vocês estão sacudindo as mãos? Meu marido é surdo e estamos usando a língua de sinais. Olha, eu tenho a solução perfeita para vocês. Senhorita, esses cardápios estão em braille. Pois é, não é legal? Não é legal? Aí, toda animada, quer dizer, aí ela está pensando que está ajudando. Cara, eu vou resolver, olha só como é que a gente é. Porque a pessoa, muitas das vezes, ela não percebe. Tem uma autora chamada Terezinha Maier. Tudo eu dou um jeito de colocar essa autora, porque ela tem uma ideia muito interessante, que é a gente precisa o quê? Conscientização do grupo. Então, o grupo vai lá, vai se conscientizar, vai se mobilizar, vai ter leis favoráveis. Agora, a gente tem uma legislação. Mas a gente precisa, e a gente tem feito muito pouco, de uma educação do entorno. Como é que as pessoas reconhecem esses nossos direitos? Como é que a gente se apresenta para os outros? E é um pouco isso que a gente está tentando conversar. O que é essa educação do entorno? Não é para quê? Como é que essas diferenças se apresentam? Porque muitas vezes é ignorar mesmo, do não saber e não ter parar. Mas em um momento ela vai ter que parar para pensar. Essa é a primeira tirinha, publicada em fevereiro de 2010. Essas tirinhas estão disponíveis. A gente está trabalhando com a tradução de 2 sites. Um é o Mundo Surdo e o outro é Surdalidade. E, principalmente no Surdalidade, tem muita produção. E eles pedem no Facebook, são páginas no Facebook, Surdalidade, eles pedem a participação de voluntários, surdos e ouvintes, para a produção dessa tradução. Tá bom? Você quer?
E aí tem a que eu mais gosto, como eu uso isso em eventos, principalmente quando não é da área da surdez. Então, seu pai não pode escutar? Não, ele é surdo. Oh, que triste. Então, você não sabe falar a língua de sinais? Não, não sei. Oh, que triste. Então, quer dizer, é como que percebe o outro. E não por acaso são duas situações extremamente sociais. Porque estão na lanchonete, tanto num caso como no outro. O primeiro é de você querer ajudar e o segundo é de você se compadecer. Quando, na verdade, você, de alguma forma, está tratando como coitado. E agora a gente vai começar a conversar mais, não é isso? Querendo a participação de vocês. Essa é uma tirinha super possível de ser encontrada e super trabalhada e tal. E a gente acha que dá para trabalhar uma série de coisas, tanto no que diz respeito ao conteúdo das aulas, como que diz respeito à desconstrução daquelas ideias estabelecidas. Pode. Essa eu adoro, essa eu soube agora. O bruxo surdo. Spell, é feitiços. Aí essa não tem nem como traduzir, né? Ele está lá indo falar o feitiço, pronto, o Harry Potter. Com a intertextualidade do Harry Potter. Quer dizer, uma história super dos mais novos também, super interessante, totalmente visual essa. Você vê ali o hambúrguer. Gisele, você quer acrescentar alguma coisa? Repara que essas tirinhas, elas são interessantes de serem trabalhadas tanto com alunos surdos quanto com alunos ouvintes, né? E é interessante perceber qual é o sonho desse sujeito surdo, qual é o sonho dele, como se fosse um bruxo, né? Como Harry Potter, por exemplo, seria que todo mundo parasse de falar a língua oral e usasse a língua de sinais. Então, numa tirinha dessa, por exemplo, a gente pode trabalhar tanto surdos quanto com ouvintes, intertextualidade, né, diálogo com essa outra história, se esse aluno conhece a história do Harry Potter, se não conhece, como que ele percebe isso, quais são os desejos desse sujeito surdo, se o aluno tivesse realmente esses poderes mágicos, né, o que ele faria, e aí a gente pode perguntar isso para o surdo também, se você tivesse a chance de ser aí Harry Potter por um dia, que tipo de feitiço você faria? E repara que o feitiço que ele está sonhando ali é um bem específico, né, do surdo, né? Não foi que ele ganhou na Mega Sena, não foi uma coisa assim geral que qualquer um poderia sonhar. Seria que todo mundo soubesse, né, a língua de sinais. E repara que no Harry Potter, por exemplo, para quem assistiu, ele usa vários feitiços usando umas palavras, né, esquisitas para a gente, e ali ele usa também manibus dictatium, como se fosse um ditado das mãos, né, para que ele comece e aquilo ali é o feitiço para que o outro comece a usar essa língua de sinais. Nessa próxima tirinha, né, guia de sobrevivência, como derrotar as barreiras de comunicação nos jantares festivos. E aí vem lá o guia. Coloque cadeira perto da TV com legenda, sentar na mesa com crianças, contar mentalmente os números e fazer uma escultura de comida. Ei, ele se parece muito comigo. Então, repara, como derrotar as barreiras de comunicação em jantares festivos? O que ele, na verdade, vai construindo para a gente? Formas de propiciar uma certa acessibilidade. Né? Então, a gente vê ele falando, coloque cadeira perto da televisão com legenda, está dando as instruções, a televisão tem que estar com legenda e ele tem que estar perto para poder enxergar, sentar na mesa para crianças, isso aí foi a tradução que a gente encontrou, é assim que está, sentar na mesa para crianças, porque parece mais divertido, ele brinca mais, contar mentalmente os números, que está todo mundo lá falando, precisando, ele pode estar comendo e contando ao mesmo tempo, não tem problema, né? A língua de sinais ele não precisa estar de boca vazia, não é falta de educação, ele está falando comendo. E fazer uma escultura de comida também chama a atenção do outro e faz com que o outro interaja com o surdo. Então, ele não fica invisível no jantar em família. E aí a gente pode trabalhar isso de várias maneiras. Quer comentar? Deixa eu comentar essa, porque primeiro é a questão da solidão. Né? Formas de burlar a solidão, porque me parece que o tempo todo ele sabe que vai ficar, de certa forma, um pouco sozinho. No caso do surdo,
É muito comentado isso. Isso é os alunos comentam. É difícil ter uma turma em que eles não comentariam alguma coisa assim. E aí a gente pode trazer também que tem muita gente que mesmo nesses jantares também se sentem sozinha. Ou porque não é compreendida pela família como gostaria. Adolescente, então, é uma época que quer fugir demais disso. Que não é um tipo de solidão diferente, mas é também um tipo de solidão que a gente pode se aproximar, no sentido de se colocar no lugar do outro. E aí, uma das propostas que eu falei para a Gisele, com certeza eu faria, se eu estivesse trabalhando mais no fundamental, é promover o seu próprio guia de sobrevivência. Que exemplos? Como é que você pode fazer? Guia de sobrevivência para quê? Para a semana de prova? Para uma situação difícil? Como é que vocês podem fazer? Porque vocês notem que os verbos poderiam estar todos no imperativo, que são todas sugestões. Tá? Então, acho que a gente pode trabalhar tanto questões específicas do surdo, como questões do conteúdo mesmo que a gente tem que trabalhar, independente das turmas que a gente tem acesso, que a gente tem na sala. Pode passar? Essa é ótima. Você sente falta de ser capaz de ouvir? Não. Você sente falta de ser surdo? Não, nunca fui surdo. Agora entendi. Então, é o tempo todo provocando e respondendo essa provocação de forma bem humorada. Assim, você sente falta de ter o cabelo diferente? Você sente falta de ser uma pessoa diferente? Quer dizer, e aí, eu estava conversando com a Gisele, isso aí, com certeza, essa tirinha fez parte do Letras Libras, do vestibular para uma turma de Letras Libras no Nordeste. Se não me engano, foi João Pessoa. E pediram uma dissertação no sentido daquela dissertação que a gente trabalha com alunos de terceiro ano, que ele seja capaz de escrever um texto de opinião a partir dessa tirinha, sobre a diversidade. Obrigada. O desafio de se conviver com as diferenças. Como é que a gente pode conviver com as diferenças? Ele fez parte dos textos, tinham outros textos lá, mas era sobre isso, de uma forma muito peculiar de vivenciar essa experiência. E também de se colocar, não é? Porque se eu trabalho em fundamental e estou trabalhando em texto narrativo, você acordou no corpo de outra pessoa. Quais são os desafios que você enfrenta? Vamos organizar essa história. E a verdade é que os alunos gostam muito de contar histórias. Então, é assim, são coisas que podem ser inseridas sem grandes dificuldades. A questão é ter acesso a esses materiais e pensar pedagogicamente a presença daquele aluno em sala. Seja ela bilíngue, seja inclusiva ou não. Com surdos ou não. Pois é, isso que eu ia ressaltar aqui. Essa é uma tirinha que cairia muito bem numa turma inclusiva, né, em que a gente tem surdos e ouvintes. Porque a sensação do ouvinte, pelo menos o ouvinte que não tem um contato muito longo, de longa data, com os surdos, é que, nossa, que coitado, né? É um coitado, a língua dele é diferente, ele não é capaz de ouvir, tem uma falta nele. E aí o surdo vai e desloca um pouco esse lugar de fala, colocando, mas você, né? Você sente falta de ser surdo? Mas eu nunca fui surdo. E aí vem aquele, né? Entendi. Então eu não posso sentir falta daquilo que eu nunca fui, né? De ser surdo, de ser ouvinte. Então, são possibilidades de trabalho com turmas tanto de alunos surdos quanto com turmas com ouvintes com surdos ou com turmas só de ouvintes, para a gente começar não só a gerar essa sensibilização, mas desconstruir tudo aquilo que a gente conversou lá no início, né, da nossa apresentação. Estereótipos, estigmas, né, preconceitos que culminam em discriminações, intolerância. Né? Felizmente, não há uma segregação ainda aqui no Brasil quanto a isso, mas são conceitos importantes para a gente estar atento. E nessa última tirinha que a gente vai apresentar antes de vocês dizerem para a gente algumas coisas, vamos lá. Eles estão na praia e aí alguém pergunta para Ellen, né, que é a mãe do Cedric, esposa do Desmond. Seu filho é normal? Normal? Tipo, ele teve uns defeitos de nascimento? Bem, quero dizer, se tem problemas de audição, bem, estou tentando dizer que se ele é surdo igual o pai dele, não, ele não é surdo. Aí um menininho comenta, senhora, está aqui um buraco para você enfiar sua cabeça nele. Né? Porque o que a gente vê de cara nessa tirinha?
a questão do estereótipo, né? Lembra dela? Do estigma sendo trabalhado junto também, né? Porque repara que a senhora que chega para perguntar à mãe vai cheia de dedo, ela não sabe muito bem o que falar, seu filho é normal, tipo, ele tem uns defeitos de nascimento, aí ela vai tentando melhorar e só piora, né? Ela vai tentando melhorar, né, a fala dela, tentando criar eufemismos, mas ela está piorando. Ele tem defeitos de nascimento, problemas de audição, aí vai mostrando para a mãe, né, do menino onde que ela está querendo chegar. E aí a mãe mesmo conclui, se ele é surdo igual o pai dele, e aí, não, ele não é surdo, ele é um ouvinte fluente em língua de sinais, ele é um coda. E aí o menininho faz a sugestão lá da vergonha, né, a vergonha alheia, né, que ele sentiu aí pela outra. Então, nessa tirinha, por exemplo, a gente vê todos aqueles conceitos iniciais, estereótipo, estigma, né, preconceito, discriminação não, ainda não aconteceu, aconteceria se ela discriminasse o menino porque achava que ele é surdo, discriminação não, e muito menos a intolerância, mas os conceitos iniciais, estigma, estereótipo e preconceito, os três numa mesma tirinha. E essa seria uma tirinha muito interessante para se trabalhar com ouvintes, porque é isso, quando a gente fala para o ouvinte, por exemplo, que nunca teve contato com um surdo, né, que não tem um surdo em sala de aula, a primeira coisa que vem é o defeito de audição, né? Não é normal. Então, toda essa relativização da personagem vai mostrando para a gente também relativizações possíveis de serem ditas por alunos nossos, né, da educação básica. E agora a gente vai ter esse momento de experiências coletivas. O que é isso? A gente vai dar para os grupos aqui, a gente gostaria que fossem 3 grupos, mas podem ser até 6, né? Porque você imprimiu umas folhas. E o que vai ter para cada grupo, digamos, fazer propriamente? Cada grupo vai receber uma folhinha. Não vai embora porque ficou com vergonha não, hein? Porque vai ter que vir aqui na frente falar. Calma, ninguém vai ter que vir aqui na frente falar. Basicamente, o que cada grupo vai receber? Um papel com 2 tirinhas, e aí você vai ou usar as 2 tirinhas, ou vai escolher uma dessas 2 tirinhas, vai escolher uma turma em que você trabalharia aquela tirinha, do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, o grupo que vai escolher em que série trabalharia aquela tirinha. O tipo de escola é a gente que vai dizer para vocês, porque vai vir no papel de vocês o seguinte, a escola é bilíngue, ou seja, é aluno surdo que a gente está aí. O nosso público, o nosso alunado é só aluno surdo, vai vir isso escrito. Ou uma escola inclusiva com alunos surdos, ou seja, eu tenho alunos surdos naquela turma, mas eu também tenho ouvintes. Ou essa escola é inclusiva, mas não tem alunos surdos, ou seja, pode ser uma escola se preparando para receber possíveis alunos surdos. Isso vai estar indicado. Então, o que o grupo vai discutir é como aquilo ali seria trabalhado naquela escola que a gente está apontando, mas na série que vocês decidirem, na disciplina que vocês... Porque isso não precisa ser só em aula de língua portuguesa, né? Não precisa. Então, vocês podem mostrar qual é a disciplina e o que seria trabalhado ali naquela tirinha. Tal como a gente veio mostrando para vocês. Essa tirinha aqui, a questão do preconceito ficou claro, eu pediria uma produção textual dessa turma, ou então eu trabalharia verbos, e aí vocês que vão pensar. Tá bom? Então, o que a gente pede é que vocês... Você já contou quantas pessoas tem aqui? E não, é só para lembrar que todas as tirinhas têm organização do gênero. É o gênero tirinha. A gente não comentou, mas assim, todas elas poderiam ser trabalhadas. E também sugestão de produção para a gente pensar em um aluno produzir suas próprias tirinhas. Já tive essa experiência com fotografia e PowerPoint, deu super certo, de botar os balões e tal. Então, isso tudo podem ser propostas independente das tirinhas, para a gente se fazer com ele. Mesmo a tirinha em desenho, se tem uma turma que os alunos são de 6º, 7º, os alunos vão ficando maiores, vão ficando, né, diferentes. Eles não querem mais aquele bonequinho torto. Aí a gente faz com fotografia. Mas, assim, com turmas, eles mesmos desenham também. E isso pode ser uma ideia para que sirva para qualquer tirinha dessa, como uma produção. E aí vocês veem o que vocês querem trabalhar nessa produção. Tá bom? Então, aí eu acho assim, em termos de... Gisele é Caxias, hein? Agora, olha só, eu acho que primeiro eles podem se dividir em grupo, né? E aí pode ser livre, não? O ideal é que sejam as pessoas que estão sentadas próximas, porque eu não sei se essas cadeiras são móveis, embora tenham dito para a gente que eles podem tirar, mas desde que no final possa recolocar. São 25 pessoas, poderia ser os 3 grupos, né?
A gente contou como se fossem 30. Seriam 3 grupos de 10 pessoas perto. Você prefere? Porque ela falou que falta pouco tempo. Então vamos fazer a de 10. Porque aí fica o grupão e discute de modo mais geral. E aí depois a gente vai ver o que cada grupo discutiu. Agora a gente só precisa saber quais são os grupos, né? Isso, para ver se alguém tem algum... A gente pode dividir, então, os grupos de 10, porque a gente tem pouquinho tempo. E aí, vocês escolham o que vocês querem fazer. Não escolhe não, ela vai dar na sorte. Lembrando que está indicado na folha qual é o tipo de escola, mas vocês vão escolher aí qual é a série, né, qual é a disciplina, mas o tipo de escola tá definido para vocês. Voltando as cadeirinhas para os lugares, para poder a gente ver também as tirinhas que os outros grupos trabalharam. E aí eu vou facilitar a vida de vocês. Em vez de eu pedir que um do grupo venha aqui para representar o grupo e falar em nome do grupo, eu falo o que vocês escreveram e aí vocês tiverem que acrescentar alguma coisa, vocês acrescentam e eu falo daqui. Porque eu sei que quando a gente está sentado aí, a gente tem maior vergonha de vir aqui na frente, não é? Então, para facilitar para vocês. A proposta de aula 1 era para uma escola inclusiva com surdos. Os professores não colocaram o nome deles, então não sei nem quem é o grupo. Bom, a primeira tirinha deles, o grupo lá de trás, a primeira tirinha deles foi a seguinte: caramba, a escola particular recusou de receber alunos estudantes surdos por achar que a linguagem de sinais ser estranho. Aí o outro fala:
inacreditável. Foi comprovado que Libras é uma língua de sinais e não uma linguagem. Aí o último fala: claro, o que faz a eles pensarem quando nós estamos sinalizando, brincando de charadas, de mímicas? Aí tem uma menininha conversando com a mãe lá na outra mesa. Olha, mãe, eles estão brincando de charadas. É exatamente o que a gente vê, né? Achando que está fazendo mímica. Essa foi a primeira tirinha do grupo 1. A segunda tirinha. O que foi, Cedric? Não gostou de posar, de ficar, né? De ficar na casa dele? Não conversamos em língua de sinais, não tem close caption na TV e também não tem cama vibratório. Aí a família vai, que fofo, né? Ele sentiu falta, na verdade, de estar entre surdos, que é o que ele já está acostumado, entre, né, a família dele, embora a mãe seja ouvinte, mas eles sinalizam em casa e foi disso que ele sentiu falta. Então, o grupo 1, que está com a escola inclusiva com surdos, falou que trabalharia. Tá. Então eles trabalharam. Não, na verdade era para escolher ou trabalhar com as duas ou uma ou outra. Então eles escolheram a tirinha de baixo, na disciplina Língua Portuguesa, e trabalhariam no 6º ano isso. Eles apresentariam a tirinha, fariam uma roda de conversa com questões relacionadas à diversidade, recursos de acessibilidade, tecnologias, relações pessoais. E, no final, os alunos produziriam suas próprias histórias com base em experiências vividas. Essa foi a proposta, então, deles, usando essa tirinha numa turma de 6º ano e que culminaria numa atividade em que eles produziriam as próprias histórias. Em Libras ou em português? Os dois produziriam, então, em Libras, em língua portuguesa. Alguém vê alguma coisa a mais que eles poderiam trabalhar ou acha que deu conta? Eles estão trabalhando com a tirinha de baixo, do Cedric ter sentido lá dificuldade na casa de ouvintes, que não conversaram em Libras, não tem close caption e também não tem a cama vibratória. Cama vibratória é interessante, né? Não tem. Vocês veem mais alguma coisa que poderia ser trabalhada numa escola inclusiva com alunos surdos? Repara que eu tenho surdos e ouvintes numa mesma turma. Ninguém vê mais? Oi? Adorou a tirinha. O que a gente vê, na verdade, é a percepção do Coda de sentir falta daquilo que é a origem dele. Então, o que a gente poderia trabalhar, uma vez que a gente tem surdos e ouvintes também, além do que eles já sinalizaram aqui, né, questões de diversidade, de acessibilidade, de tecnologia, é do falar do como que o outro se sente num outro local, num local que não é a casa dele, num local que não é a escola dele, né, com pessoas que não são surdas, né, como a família, ou no caso dele é a família, mas no caso dos surdos em geral, lidando com pessoas que não são surdas e não conhecem as especificidades dele. A gente podia pedir para essa turma interagir, os ouvintes perguntarem aos surdos que especificidades tem nas suas casas. Tem campainha? O telefone toca? Enfim, né, ter esse diálogo na sala, promover essa interação de modo que os surdos sinalizassem para os ouvintes as especificidades da casa, as especificidades em termos de tecnologia, como é que eles lidam com essas tecnologias que para os ouvintes são tão comuns, como que eles lidam, né? Poderia também uma atividade nesse sentido. Na verdade, é só uma ideia para complementar a tirinha, né? Na TV Inis, tem um vídeo que ele mostra o cotidiano de uma família surda. Então, se trabalharia a tirinha e se usaria o vídeo também para mostrar para esses alunos ouvintes, né, nessa escola inclusiva, como é o dia a dia dos surdos. Eu acho exatamente isso, porque essa tirinha propicia a gente mostrar exatamente o cotidiano, aquilo que ele sente falta em casa, aquilo que para ele é da residência dele mesmo, né? Bacana. O grupo 2 teve 2 quadrinhos, né? O grupo 2, esse é o primeiro. O grupo 2 escolheu, eles ficaram com a escola inclusiva que não tem alunos surdos, então é tipo, o surdo ainda vai ser incluído. Ótimo dia para acampar, não acham? Céus, o que foi isso? Aí tá, tem onomatopeias acontecendo ali, ou seja, tem barulho do lado. Olá, é um urso? Se o urso fosse responder, né? É um urso? Ei, quem está aqui? Saia daqui. Aí continuam ouvindo barulho e nada responde. Aí a família se manda. Corra! Hein?
Eles deixaram essas coisas, eu os assustei, ou seja, quem estava fazendo barulho do outro lado era o próprio surdo, só que ele não tem como, né, não ouviu, né, o que os demais estavam se assustando, achando que era um urso, que era um bicho, eles estão tentando acampar e estão ouvindo um barulho, e eles perguntam e ninguém respondeu, e não tem, né, a devolutiva. Essa foi a primeira tirinha. E na segunda, aposto que você usa a língua de sinais só para chamar atenção. Claro, o Hernando também, porque fala espanhol só para chamar atenção. Bah, ele nasceu e cresceu falando espanhol. Bem, então tem alguma diferença se meu pai é surdo? Agora eu vou esperar até aparecer a luz. Aí vai aparecendo, clique. Ah, agora eu entendi. Ele demora para entender. Então, agora estamos diante de duas tirinhas que seriam trabalhadas numa escola inclusiva sem surdos. E aí o grupo 2 escolheu como disciplina português e geografia. Né? Acharam interessante. Hã? É só as tirinhas de baixo, não tem... Mas tem geografia escrita aqui. Tá. Então é só português. Você foi voz vencida, né? Foi só português. Tá, a luzinha vai acender ainda. Clique. 7º ano, e aí eles, como proposta de atividade, perguntar aos alunos se entenderam a segunda história em quadrinhos, problematizar mitos e verdades sobre a surdez, discutir preconceitos, estereótipos, etc., trabalhar elementos verbais e não verbais e produção de releituras. Então, eles botaram uma atividade bem realmente completa, né? Eu acho que daria mais de uma aula, com certeza. Ficaria umas 2 semanas trabalhando só essa tirinha, porque realmente é uma tirinha bastante rica. Os outros grupos veem alguma coisa além para se trabalhar nessa tirinha numa escola que não tem surdo ainda. Vem alguma coisa além do que eles propuseram? A nossa proposta de produção era justamente eles pensarem nisso se fossem outras deficiências. E se fossem outras deficiências? Cegos, né? Enfim, como é que seria essa tirinha? Eles teriam de produzir tirinhas próximas com uma temática parecida, né? E, na verdade, né, essa aula ela terminaria com uma reformulação dessa tirinha a partir de toda a problematização que foi feita, né? Falando também se fossem outras deficiências, mas que os alunos trouxessem uma outra conscientização em relação a essa tirinha que é permeada por preconceitos, e aí seria uma reformulação da tirinha depois das problematizações que seriam realizadas. Eu pensei na tirinha 1, né, a tirinha anterior, dentro da ideia de que seria uma escola inclusiva que está se preparando para receber esse aluno surdo, para trabalhar com os alunos, né, o preconceito em relação ao surdo. Então, por exemplo, né, a gente imagina que, embora o surdo ele viva no mundo de silêncio, a gente pensa que tudo ao redor do surdo é silencioso. Por exemplo, eu mesmo tinha essa visão, eu achava que o INES era um lugar de silêncio total, e não é. O INES é um lugar barulhento. Então, eu acho que essa tirinha, né, ela quebra um pouco essa ideia, né, de que o mundo o mundo em torno do surdo, né, o que é o surdo. E também um pouco aquela ideia do que a gente não conhece, muitas das vezes assusta a gente, como ali eles pensando que é o urso, né? Então, quebrar um pouco essa ideia. Uhum. Vocês estão vendo realmente como essas tirinhas, eu não sei se todos conheciam essas tirinhas, mas como elas são produtivas de se trabalhar com surdos, com ouvintes, enfim, independente da turma, independente da escola. E o grupo 3 ficou, né, o grupo da escola é bilíngue, né, só com alunos surdos, e aí a gente tem os 3 desejos de Natal. Mais surdos talentosos na TV e nos filmes. Todos os vídeos devem ser legendados, que os médicos saibam se comunicar em libras. São os desejos de Natal dele. E na segunda tirinha, Cédric, está na hora, vamos embora. Ah, não, você tem que sair agora?
Oh, não, meu pai está dando um tchau surdo para o amigo dele. Um tchau surdo significa que eu tenho mais de 45 minutos antes de ir embora. Então, nessas duas tirinhas, o grupo 3 escolheu trabalhar na aula de Sociologia. Bacana, alguém que não trabalhou português. Na aula de Sociologia, na primeira série do ensino médio. Discutir sobre as dificuldades dos surdos na sociedade, fazer um comparativo entre a lei e a realidade, comparar a sociedade brasileira com a sociedade dos Estados Unidos e quais seriam as reivindicações, acredito, desse alunado surdo, né? Então, essa seria a proposta de trabalhar em Sociologia essas questões. Bastante interessante. Alguém acrescenta alguma coisa? Lembrando que eles estão trabalhando com primeira série do ensino médio, Sociologia. Não? Nenhuma proposta além dessa? Bem, aqui realmente eles deram conta da questão das reivindicações, os desejos de Natal não beiram nada material, né? Efetivamente eu não quero uma bicicleta e um iPhone, não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo acessibilidade, é isso que ele está pedindo de Natal. E a segunda questão, uma questão que perpassa a cultura surda efetivamente, né? Porque uma coisa é eu falar, tchau, pessoal, acabou, vamos embora. Vou embora. Mas o tchau surdo, segundo ele está falando ali, dura pelo menos uns 45 minutos, né? Porque tem, né, a conversa, aquela coisa toda. Então, o pai dele está dando um tchau surdo, significa que ele ainda tem mais 45 minutos para ficar ali com o colega dele. Então, perpassa a questão da cultura surda mesmo. Inclusive, se a gente poderia problematizar com os alunos surdos, por que isso demora, né? Por que demora 45 minutos, em média, para se despedir? Por que isso não é rápido e tudo mais? Então, a gente poderia perguntar questões culturais mesmo, sobretudo como professores ouvintes. Bom, pessoal, nossa proposta foi essa, foi realmente como a gente falou no início, a gente não queria fazer encontro com especialista, mas uma oficina efetivamente em que vocês fizessem junto com a gente, trabalhassem e pensassem juntos. Nossa proposta foi mostrar para vocês que as tirinhas do That Deaf Guy podem ser trabalhadas com surdos, em turmas de surdos com ouvintes e em turmas só de ouvintes. Essas tirinhas estão na internet. Agora a gente vai colocar o nosso e-mail aqui, porque caso alguns de vocês tenham dificuldade de acesso a Facebook, como eu que não tenho Facebook, e queira ter boa parte dessas tirinhas, eu e a Alessandra fizemos um acervo em que a gente tem mais de 80 tirinhas. Então, se quiser, pede para a gente por e-mail, a gente compartilha a pasta no Dropbox, né, que é onde estão essas tirinhas, e compartilha com vocês, porque a ideia é que vocês trabalhem isso, essas tirinhas não são nossas. Né? Então, essa foi a nossa proposta. E a gente vai finalizar fazendo o sorteio aí do livro. Espero que a pessoa que receba efetivamente goste e queira trabalhar com essas questões relacionadas ao preconceito. Cadê a lista? Bom, na lista temos 27 pessoas. E aí eu vou pedir para alguém neutro falar um número entre 1 e 27. Vou pedir o rapaz do PowerPoint. Fala um número entre 1 e 27. Número 5, Marília Maria Pereira da Silva. Quem é? Marília, vai ganhar o livro. Parabéns. O livro dessa autora renomada, internacional, conhecida em todos os lugares. Eu. Bom, pessoal, obrigada. A proposta era essa. Quer falar alguma coisa, Alessandra? Não, é só para agradecer a atenção e dizer que tem uma série de materiais produzidos por surdos que a gente precisa trazer mais para essa escola, que se quer inclusiva, se quer intercultural e se quer bilíngue. Muito obrigada pela paciência até o final, gente. E a gente se vê no congresso.